Olá, caros amigos do YouTube, eu sou Kátia Magalhães, sejam todos muito bem-vindos ao canal Chá com Debate, seu espaço de interlocução livre e democrática na internet. Antes de mais nada, aquele convite, na próxima terça vou ter o prazer da companhia aqui do advogado criminalista Marcelo Sarsour para debatermos bastante sobre Lava Jato e os desafios da pauta anticorrupção no Brasil. Vai pegar fogo essa live e eu conto com a companhia, conto com a presença de vocês aqui para enriquecer esse nosso debate. Então, não esqueçam, na próxima terça, dia 23, às 9, Marcelo Sarsour, lá na nossa Hora do Chá. E vamos ao vídeo de hoje, que é uma certa saída da rotina do noticiário. Pessoal, eu sei que a essa hora há milhares de pessoas, milhares de brasileiros morrendo à míngua de Covid na porta dos hospitais e, portanto, não interpretem esse meu vídeo de hoje um pouco fora do noticiário como uma falta de sensibilidade, uma falta de humanidade. Muito pelo contrário, eu não pretendo aqui me alienar, pretendo antes refletir junto com vocês sobre as principais raízes, sobre a gênese de tantos desmandos, de tanto desgoverno, de tanta falta de liberdade. E para essa reflexão, eu vou ousar invocar ideias de seres humanos muito célebres, de seres humanos que nos antecederam e verdadeiramente deixaram a sua marca na história. E têm pensamentos, divulgaram pensamentos tão incrivelmente atuais que eu chego a considerar esses seres verdadeiros amigos de séculos passados. E o primeiro amigo com o qual vou tentar dialogar aqui com vocês hoje é o francês muito ilustre Etienne de la Boétie, ensaísta, filósofo, que escreveu o grandioso Discurso da Servidão Voluntária. Esse discurso, escrito na flor da sua juventude por Etienne de la Boétie e em poucas páginas, contém um teor extremamente denso e eu vou tentar sintetizá-lo aqui com vocês e suscitar alguns problemas que nos atormentam ainda hoje. Nesse trabalho, Etienne de la Boétie questiona a razão pela qual milhares, muitas vezes milhões de seres humanos aceitam ser não governados, mas tiranizados, nas suas próprias palavras, por um único ser humano. E aí Etienne pergunta, por que será que milhares de agricultores aceitam, se dispõem voluntariamente, ponte própria, a oferecer boa parte da sua colheita a um tirano? Porque milhões de pessoas aceitam oferecer suas filhas até mesmo para a satisfação da luxúria de um único tirano. Pensem que Etienne está escrevendo essas linhas no século XVI, então vamos fazer os devidos ajustes cronológicos. Essa pergunta vem à tona constantemente. Etienne, inclusive, nos faz uma boa radiografia de sociedades da antiguidade, fala de tiranos da antiguidade, como Nero, que assombravam a sua população e a população permanecia ali, agindo como verdadeiro cordeirinho, muito servil, sempre disposta a acatar as ordens daquele tirano, por mais absurdas que fossem. E Etienne nos coloca uma observação muito pertinente. Diz ele, ora, se essas milhares, até milhões de pessoas concebessem que a sua recusa em dar a colheita, em dar as filhas, em dar o proveito do seu próprio trabalho ao tirano, essa recusa deixaria o tirano, por mais poderoso que fosse, inteiramente
desnudo, faria com que ele deixasse de ser um tirano e voltasse a ser apenas um sujeito comum. Etienne de la Boétie destaca também, a meu ver, com muita sagacidade, que nas tiranias não há o menor interesse na divulgação de ideias e livros. Não, nada disso. O tirano, o grão-turco, como coloca Etienne de la Boétie, numa alusão aos tiranos do Oriente Médio da época, o grão-turco não tem interesse na presença de intelectuais, de pessoas que se debrucem em livros, em ideias, porque tudo isso pode ser extremamente subversivo e pode levar aquela população a, de uma hora para outra, não mais aceitar esse tipo de servidão, essa servidão voluntária. E depois de muita reflexão, Etienne de la Boétie chega à conclusão de que a origem da servidão voluntária não é sequer a covardia, é algo que perpassa muito até mesmo os limites da covardia humana. E ele aponta como a raiz primeira para a servidão voluntária o hábito. Isso mesmo, o hábito de enxergar naquele ser humano um tirano inquestionável cujas ordens não podem ser desobedecidas em qualquer circunstância. E aí, como muito bem colocado por Etienne, como o ser humano não sente falta do que jamais teve, ele lembra que gerações que já tenham nascido nessa servidão tendem a aceitar a servidão como um fato banal, como um fato rotineiro, porque sequer conseguem conceber uma sociedade que viva fora dos padrões da servidão. E segundo Etienne, à medida em que o tirano e seus descendentes, outras gerações de tiranos, vão se perpetuando no poder, as gerações dos servos também vão ficando mais e mais acostumados à servidão e vão surgindo gerações de seres humanos, aí sim, bastante acovardados e, nas palavras de Etienne, bastante efeminados. E quando Etienne usa esse adjetivo, por favor, compreendam, não se trata de qualquer alusão à orientação sexual, mas sim a perda de virilidade, a perda de bravura, a perda de um mínimo de coragem para questionar as ordens mais esdrúxulas daquele tirano. E assim vai havendo uma perversão da natureza humana que é nascida para ser livre, porque segundo o próprio Etienne, todos os seres, tanto os humanos quanto os outros animais, todos nós na natureza tendemos à liberdade, à condição de sujeição, de servidão, segundo Etienne, é uma condição anômala para a qual tanto os animais quanto nós, seres humanos, temos de ser adestrados. E adestrados como? Pela força, pelo embotamento das ideias, reitero eu, tiranias não são lugares propícios à discussão de ideias e livros, embotamento por pequenos mimos dos tiranos ao povo, vide o bom e velho pão e circo da Roma Antiga, isso é muito bem aludido no discurso da servidão voluntária, e assim seres humanos vão perdendo a sua virilidade, vão perdendo a própria capacidade de raciocinar e de questionar todo aquele estado de sujeição em que vivem e passam a viver por viver, sem qualquer sentido. Essa foi uma síntese muito breve para não cansar, para não exaurir a paciência de vocês do discurso da servidão voluntária, que eu acho que dialoga muito proximamente com um outro autor, igualmente francês, mas que veio a escrever
3 séculos depois de Etienne. E aqui estou me referindo a Frédéric Bastiat, outro nome muito ilustre da ciência política, um grande pensador, e vamos tratar especificamente um pouco do livro A Lei de Bastiat. Na lei, Bastiat define a lei como o único instrumento encontrado pelas sociedades humanas para evitar a opressão natural do fraco pelo forte, para assegurar padrões de segurança e previsibilidade e, sobretudo, para manter os valores fundamentais de qualquer ser humano, de qualquer sociedade humana, que para Bastiat são a vida, a liberdade e a propriedade. Porém, Bastiat nos ensina, e a meu ver, de forma muito arguta também, que em vários casos a lei sofre enormes perversões. Por quê? Porque muitas vezes ela ultrapassa os limites que ela mesma deveria manter e acaba se desnaturando para servir como um instrumento que afeta exatamente os valores que deveria preservar. Leia-se a vida, a liberdade e a propriedade. E Bastiat fala bastante em expoliação legal, e aí temos todas as leis tributárias, pensamos em todas as leis sobre taxação de riqueza, e Bastiat nos mostra até que ponto são injustas as leis que retiram o fruto do trabalho daquelas pessoas laboriosas que tanto se esforçaram, retiram o fruto do trabalho daquelas pessoas para entregar a outras pessoas que nada fizeram. E tudo isso em prol do que se chama hoje de justiça social e que Bastiat no livro chama de filantropia. E aí Bastiat nos mostra até que ponto no espaço público toda essa filantropia, todos esses sonhos, esses tais ideais de justiça social podem ser tóxicos a ponto de promoverem verdadeiros confiscos na propriedade de pessoas muito produtivas e, por outro lado, de promoverem preguiça de pessoas que nada fazem, mas que sabem que vão receber as benesses do Estado por força daquela lei pervertida. E aí chegamos a uma premissa muito importante do Bastiat, mais uma vez, de que no espaço público a fraternidade acaba aniquilando a liberdade. Vejam bem, não me entendam mal, Bastiat está se referindo ao espaço público. É claro que nas relações privadas a fraternidade, a solidariedade são valores são importantíssimos como forma de demonstrarmos simpatia, empatia, cuidado com o nosso próximo, com o ser humano que partilha conosco uma vida social. Mas isso no espaço privado, quando essa fraternidade, entre aspas, acaba sendo imposta por uma lei que, para chegar a esses fins fraternos, a esses fins da tal justiça social, implicam em verdadeiros confiscos da propriedade de pessoas que obtiveram seus ganhos de forma mais que legítima, essa fraternidade se torna, assim, bastante tóxica. Então, eu acredito que esses dois autores, eu tenho a ousadia de estabelecer um certo diálogo entre o Etienne de La Boétie, lá no 16, e o Bastiat, já no 19, acho que eles dialogam bastante na medida em que talvez a servidão voluntária no mundo contemporâneo seja a nossa disposição passiva e bovina, muitas vezes, de aceitar o que Bastiat chama de leis pervertidas. E vamos a alguns pequenos exemplos práticos de exemplos de como uma sociedade pode deixar
essa servidão voluntária pode deixar de aceitar as tais leis pervertidas e exigir que o legislador, de fato, legisle em prol da vida, da liberdade e da propriedade. Nada além disso, nenhuma outra intervenção no espaço privado, além desses 3 grandes pilares. Tivemos recentemente, vamos aos exemplos práticos, para sair desse palavrório teórico, todos já falamos um pouco desses 2 grandes gênios, que foram o Etienne e o Bastiat. Vamos a alguns exemplos práticos que nos tocam muito de perto. Tivemos há algumas semanas atrás a discussão em torno da PEC da impunidade, tão tratada aqui no canal, que era uma PEC em sua versão original, que ampliava e muito a margem de impunidade de políticos e, com isso, restringia a margem da nossa liberdade. Por quê? Porque na medida em que políticos e governantes se sentem mais impunes, ou seja, com uma verdadeira licença para delinquirem, para incorrerem em práticas antirrepublicanas, sem ter necessariamente de responder por elas, na medida em que eles se sentem soltos para pintar e bordar conosco, como se diria em bom português, nós ficamos mais servos, nós ficamos mais reféns dos arbítrios dessas pessoas. Então, na versão original, essa PEC da impunidade era sim o que Bastiat poderia chamar de lei pervertida. Ocorre que, felizmente, devido a uma enorme pressão social nas redes sociais, muitos comentários e devido à luta árdua de alguns políticos da chamada bancada da liberdade, em particular dos nossos mandatários do Novo, felizmente essa PEC foi barrada e foi se esvanecendo. Vejam vocês um exemplo bem prático e concreto de como uma sociedade pode sim se insurgir contra leis pervertidas e pode deixar esse estado quase crônico de servidão voluntária. Querem outro exemplo, dessa vez mais localizado aqui no meu município do Rio de Janeiro? Vocês devem ter lido, vocês que não forem do Rio, vocês devem ter lido que essa semana o prefeito Eduardo Paes baixou um decreto para taxar os serviços de Uber, aquele transporte por aplicativo que tem sido a verdadeira boia de salvação para milhares de famílias desempregadas que perderam renda no mercado formal e que estão se virando graças a esses serviços de aplicativo, estão conseguindo levar comida para os seus lares e as suas famílias graças a esse trabalho honesto e extremamente útil para a sociedade. Só que o prefeito entendeu que não, adotou uma medida populista, certamente quis agradar outra categoria, que é a categoria dos taxistas formais, e foi lá, taxou o Uber. E aí nós tivemos mais uma vez representantes disso que eu chamo de bancada da liberdade, que são mandatários comprometidos com a manutenção das liberdades individuais, questionando tudo isso e fazendo muito barulho. Gostaria de salientar aqui a atuação do nosso vereador no Rio, Pedro Duarte, que está questionando a todo tempo esse decreto, inclusive organizou uma audiência pública a ser realizada na próxima semana para discutir a questão, mostra que está se insurgindo contra um decreto que atenta, sim, não só contra a liberdade de trabalho, contra a liberdade individual, atenta contra a propriedade. Exatamente as características que Bastiat imputava a qualquer lei pervertida. Leia-se aqui, lei em sentido amplo, porque decreto nem é uma lei em sentido estrito.
Também acerca desse decreto de Eduardo Paes, tivemos a nossa deputada estadual aqui, Adriana Baltazar, se insurgindo nas redes contra todo esse escândalo, e tivemos também o deputado Alexandre Freitas, que inclusive ingressou em juízo contra essa medida. Em breves linhas, pessoal, o que nós vimos aqui, toda essa questão do discurso da servidão voluntária, das leis pervertidas, nós vimos que, número 1, sim, no século XXI, nós ainda temos sociedade, incluindo a nossa, que tende a essa servidão voluntária, que tende a ver leis pervertidas, tende a ver tudo isso no noticiário e tende a ficar passivamente aceitando tudo aquilo e achando que a vida é mesmo assim, que as coisas nunca vão mudar no Brasil. Vamos sim, vamos aceitar essas leis porque não temos forma de mudar. Essa também é uma ótima escusa psicológica para que as pessoas acabem aderindo à servidão voluntária. Mas não, numa sociedade, num Estado de Direito, você tem mecanismos de deixar essa servidão voluntária e se insurgir frontalmente contra as tais leis pervertidas. E como? De 2 modos que eu exemplifiquei um pouco no vídeo de hoje. O primeiro é mediante a opinião pública, as mídias sociais. E aí as mídias sociais têm realizado um papel muito relevante em mostrar o inconformismo das pessoas, o inconformismo da sociedade que paga impostos e que muitas vezes, felizmente, se recusa a aceitar todos esses arbítrios, todas essas leis pervertidas. Então, esse é um primeiro mecanismo, a opinião pública e as redes, a mobilização em massa atualmente possível graças às redes. Esse é um mecanismo para tentarmos nos insurgir contra essas leis pervertidas. E outro mecanismo que eu comentei en passant no vídeo de hoje são os mecanismos institucionais, quando eu aludi, por exemplo, ao fato do deputado ter ingressado em juízo contra um decreto. Ele lançou mão de um meio institucional, foi até um poder que tem competência para avaliar a regularidade ou não daquele decreto. Então, pessoal, seja por mídia social, seja por outros meios institucionais, vamos primeiro acompanhar, vamos ser mais ativos, exercer a nossa cidadania de forma mais ativa, acompanhar com argúcia no noticiário o que os nossos legisladores estão preparando para nós, vamos observar o que os ocupantes de cargos executivos estão preparando para nós em termos de decretos, de regulamentações, e vamos seguir essa velha lição de Bastiat. Sempre que uma norma, seja uma lei, um decreto, uma portaria, sempre é que essas normas atentarem contra a vida, a liberdade e a propriedade, já vamos começar a desconfiar, vamos estudá-la e, se for o caso, vamos nos insurgir veementemente. Essa é a forma de nós não nos rendermos a essa servidão voluntária. Pelo contrário, é a forma de nós nos tornarmos cidadãos de verdade. E gostaria muito de encerrar o vídeo de hoje exatamente com a reflexão que nos é colocada por Etienne de la Boétie nas últimas linhas do livro, quando ele pergunta: ora, a vida em condições de servidão voluntária é uma vida alegre por acaso? E ainda insiste na pergunta: será que se pode sequer chamar isso de vida? Bom, essas eram as reflexões que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje. Se tiverem gostado desse vídeo, deixem seus likes, comentem. Por hoje me despeço e até o próximo Chá com Debate.